Isaías, capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma, nem outra faltará. E uma declaração muito importante. Capítulo 55. Capítulo 55. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E para finalizar a nossa leitura, vamos para Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Temos aqui o Sermão no Monte, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É só isso que vamos ler da boa palavra de Deus. Eu gosto daquele versículo ali em Isaías, capítulo 55, exortando-nos. Na verdade, o verbo usado é mais forte do que uma exortação. E uma ordem divina. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus está nos mandando para buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Tomara que você leve a sério o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas o próximo versículo diz: deixe o homem, deixe o ímpio os seus pensamentos, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E assim é o meu privilégio apresentar para todos os nossos ouvintes esta noite este grande Deus, cuja característica é que está pronto para perdoar. Ele deseja perdoar o pecador culpado. Grandioso é em perdoar. Rico é em perdoar. Eu gostaria de apresentar este grande Deus para os meus amigos aqui presentes, fazendo você saber que Deus está pronto para lhe perdoar de todos os seus pecados. Grandioso é em perdoar. Mas você tem que deixar o seu mau caminho. É a sua responsabilidade. E tem que se converter ao Senhor. E tomara que você faça isso sem mais demora. O que está na minha mente neste momento é o seguinte. Normalmente, conquistamos, alcançamos, achamos aquilo que buscamos. Você entende? Será que você concorda comigo? Nós tomando uma atitude, tomando uma decisão para procurar, para buscar algo, normalmente acabamos achando aquilo. Diz alguém, eu concordo. Normalmente conquistamos aquilo que realmente queremos. Exatamente.
Temos lido aqui 3 versículos importantes que eu gostaria de deixar com você. Ali em Isaías capítulo 34, lemos: buscai no livro do Senhor a lei. Buscai no livro do Senhor a lei. Como eu disse, é uma ordem divina. Deus ordenando aquele povo na antiguidade para buscar no livro do Senhor. Onde está o livro do Senhor? Nós temos o livro do Senhor nas nossas mãos, a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus está nos mandando para buscar neste livro que temos nas nossas mãos. Será que você tem o costume de ler as Escrituras? Eu sei que você acompanhou as leituras quando nós estávamos lendo ali no início desta parte da reunião, bem como na primeira parte desta reunião. Você acompanhou as leituras, olhando para a sua Bíblia em casa. Mas quando foi que você pegou a Bíblia antes daquilo para ler? Será que você está reconhecendo que apenas no domingo passado, na hora da reunião, acompanhou as leituras, mas desde então não leu nada na palavra de Deus? Mas que pena reconhecer isso. Cabe a nós lermos as Escrituras diariamente para nos informar das coisas, para saber as coisas. Amigo, não é elogiável você ficar propositadamente na sua ignorância. Você precisa ler as Escrituras. É fundamental você ler as Escrituras para saber. Mas eu sei que temos o costume de inventar tantas desculpas. Mas não é possível entender o que está escrito na Bíblia. Tem tantas coisas difíceis de entender. A gente reconhece que tem versículos difíceis de entender. Mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que a vasta maioria da palavra de Deus é compreensível, pelo menos na superfície. E você adotando o costume de ler, por exemplo, nos Evangelhos, no livro dos Atos dos Apóstolos, e pode avançar para a Epístola aos Romanos, tendo o costume de ler diariamente estes livros no início no Novo Testamento, você vai ficar sabendo tanta coisa preciosa. Você lembra daquilo que foi escrito a respeito de Timóteo? Desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo teve o privilégio de se criar ouvindo a palavra de Deus, tornando-se cada vez mais ciente das suas obrigações, das suas necessidades espirituais, e felizmente aproveitou, ouvindo o Evangelho lá na cidade de Listra. Timóteo acabou alcançando a salvação na sua juventude e tornou-se um homem útil no trabalho de Deus. Eu sei que estou falando com pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Mas por que você não alcançou a salvação ainda? Por que você insiste em continuar nos seus pecados? Talvez haja outras pessoas conosco que não têm tanto conhecimento da palavra de Deus. Mas eu apelo para você, eu
rogo a você adotar o costume de ler as Escrituras. Eu me lembrei daquela história, uma história verídica, ali em Lucas capítulo 16. Se lembra do homem rico que acabou no inferno, sendo atormentado. E ainda ele tinha como conversar com Abraão, Abraão que estava no céu, o rico no inferno. E nós sabemos como ele queria água para refrescar a sua língua, lá no tormento eterno. Mas depois daquele pedido ser negado, ele lembrou-se dos seus 5 irmãos e pediu que Lázaro fosse para os 5 irmãos para avisá-los, para que não viessem para aquele lugar de tormento. Abraão disse para o rico: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isto é, os 5 irmãos tinham as Escrituras, Moisés e os profetas. Disse Abraão, era para os 5 irmãos ler as Escrituras, para se informarem daquele lugar de tormento, para evitar a sua ida para aquele lugar. Eu digo a mesma coisa para você. Querendo evitar um desastre, querendo evitar a sua descida para o inferno, você precisa ler as Escrituras. As Escrituras são como mapa. São como GPS. Elas indicam o caminho do céu. E se você não seguir, se você não se informar através das Escrituras, certamente vai acabar se perdendo no inferno. Você tem a responsabilidade de se informar dessas coisas através da sua leitura pessoal das Escrituras. Será que estou falando com um homem aqui? Cabeça da sua família. Mesmo não sendo salvo, deveria adotar o costume de ler as Escrituras para sua esposa, para sua família em casa, para que todo mundo no seu lar saiba da sua necessidade espiritual. E como essa necessidade pode ser suprida? Isto é, como você pode alcançar a salvação da sua alma? O valor das Escrituras. Não é por nada que Isaías disse para o povo, sendo instruído por Deus: buscai no livro do Senhor e lede. Você precisa fazer isso. Buscai no livro do Senhor, nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, a Palavra de Deus. Você precisa ler para saber as coisas. Mas ali em João capítulo 3, temos aquela conversação ali com Nicodemos, e como ele aprendeu da sua necessidade de nascer de novo. Para fazer parte do reino de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o Salvador, servindo-se das Escrituras do Antigo Testamento, Números capítulo 21,
convenceu Nicodemos da sua necessidade de apreciar aquele que havia de ser levantado numa cruz para morrer, a fim de que pecadores pudessem viver. E Nicodemos aproveitou. As Escrituras esclareceram aquele homem e conduziram aquele homem à salvação em Cristo. Ali em Mateus capítulo 6, lemos: buscai primeiro o reino de Deus. Em Isaías 34, era para o pecador buscar no livro do Senhor as informações necessárias para buscar a salvação. Aqui em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Alguém está perguntando o que é o reino de Deus? É a esfera em que Deus é reconhecido como, vamos dizer, rei. Todos no reino de Deus se sujeitem a Deus. Todos no reino de Deus reconhecem a autoridade de Deus. Ou seja, só para simplificar o assunto, todos que fazem parte do reino de Deus são salvos. Conhecem a Cristo como Salvador. Buscai primeiro o reino de Deus. E assim você precisa colocar isso diante de você como a coisa mais importante para conquistar. Você precisa fazer parte do reino de Deus. Buscai primeiro, antes de mais nada. Você precisa dar a prioridade para este assunto na sua vida. Isso que Cristo está dizendo para aquelas pessoas ali no monte. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pensando no reino de Deus, lembramos-nos de novo de Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para você fazer parte do reino de Deus, precisa nascer de novo. Precisa ter uma nova vida. Precisa adquirir a vida eterna. E temos lido aquele versículo precioso, João capítulo 13, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, aquele que crê no Filho nasce de novo, tem a vida eterna. Eu sei que você pode ficar esclarecido, mesmo dando ouvidos para esses versículos tão importantes. Mas tomara que você leia esses versículos por si mesmo na palavra de Deus, para confirmar que estamos falando a verdade. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas ali, de novo, Isaías 55. Buscai ao Senhor. O Senhor, Jesus Cristo, é a pessoa a quem você deveria buscar. Por quê? Não há outro Salvador. Não há outro. O Senhor Jesus é o único Salvador. E felizmente eu posso anunciar, Ele é capaz, idôneo, para salvar a você dos seus pecados
e livrar você do domínio do pecado na sua vida. Sobre a cruz, deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Pedro, capítulo 2, 24, lemos. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Você precisa confiar neste grande Salvador que fez tanta coisa visando a sua bênção, a sua salvação até. Porque ele foi para a cruz e sujeitou-se àquele sofrimento terrível. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sofrendo o juízo de Deus como consequência. Mas ele, enfim, disse, está consumado, tudo feito. E agora você está sendo convidado para recebê-lo como Salvador. Nós lemos ali em Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto se pode achar, enquanto se pode achar. Indicando que ele nem sempre será disponível para o pecador achar. Por que diz alguém? Estou me referindo, neste momento, ao arrebatamento. Porque o Salvador vindo para os ares, chamando os salvos para si num instante, a porta da salvação há de se fechar. E como o Salvador disse em outro contexto, buscar-me-eis e não me achareis. Buscar-me-eis e não me achareis. Indicando que o pecador vai fazer um grande esforço depois do arrebatamento para encontrar o Salvador, mas não será possível. Você está vacilando? Você está demorando nos seus pecados? A vinda de Cristo está às portas. Você está em perigo de ficar para trás nos seus pecados? Para fazer aquela descoberta terrível que o Salvador acabou de chegar, levando parentes seus, mas você ficando para trás. Por isso nós lemos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que você busque a Cristo neste momento, que você o receba como seu Salvador pessoal. E você será pronto para participar, junto com os demais salvos, no dia do arrebatamento. Buscai no livro do Senhor e lede. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos orar.